Hoje é dia 8 de maio de 2019, aula de embriologia geral para a turma 23B da nutrição. Nós vamos continuar falando hoje sobre o processo de fecundação e vamos até a parte de clivagem. Então, na primeira turma eu terminei clivagem humana, só faltou de mórula para frente. Então, quem conhece, já fez a matéria, sabe que a gente andou bastante hoje, tá? Bem, qual que é o motivo disso? É aquilo que eu já contei para vocês. Nós estamos atrasados e vamos atrasar mais ainda. Tá funcionando? Tá? Então nós vamos atrasar mais ainda. Então eu combinei com os alunos da turma 23A, extensivo para vocês, da gente ter uma aula extra na terça-feira que vem, a partir das 6 da tarde aqui, nessa sala. Vou ver se eu consigo que a sala esteja liberada, provavelmente vai estar, tá? Então das 6 a mais ou menos 7h30, no mais tardar 8 horas, tá? Bem, que a gente não tem muita escolha. Nós não tivemos aula semana passada e o pessoal da biologia, eu estou devagar com eles. Para vocês terem uma ideia, eu estou, tipo, se vocês fossem da biologia, 11 horas eu ia estar terminando a aula. Por quê? Para não andar muito como eu deveria andar. Então estou indo mais devagar com eles, mas aí eu acabo prejudicando tudo, porque o curso vai ficando para trás. Então, se atrasa lá, se eu vou devagar com eles, com vocês eu vou ter que ir mais rápido, para que a gente consiga ter a matéria. Então, ó, quarta-feira não teve aula, dia 1º. Dia 22, UFLA de portas abertas, não tem aula, né? E dia 15 vai ter, provavelmente, essa paralisação, não vai ter aula. Então a gente não pode se dar o luxo de ter essas 3 aulas sem ter qualquer reposição. Vai ter eu acho que nem tem, mas mesmo que tivesse uma integralização no final do período, não adianta, porque no final do período o nosso problema é a matéria da prova 2. Por isso o combinado é que terça-feira, a partir das 6 horas da tarde, a gente tem a aula aqui, tá? Para a gente conseguir colocar essas coisas em dia. O que é que vai acontecer? Eu vou dar aula, vamos supor que a Dani não possa vir na terça-feira. Tudo bem, mas ela sabe que está tendo aula aqui. O que ela vai fazer? Eu vou colocar o vídeo, ela vai assistir o vídeo e pronto, e vai assistir a aula que eu dei aqui na terça-feira. O que ela vai fazer? Vai assistir o vídeo, se tiver alguma dúvida ela me procura. Agora, conselho de amigo, não deixe de vir na terça-feira, tá? Porque faz muita diferença a aula do vídeo para a aula ao vivo. Então, não perca a aula terça-feira, por favor, tá? Olha, só para a gente encerrar esse assunto. Aula extra não é bom para ninguém. É ruim para vocês e para mim é péssimo, tá? Mas eu prefiro ter uma aula extra e estar com a matéria mais ou menos em dia, do que a gente começar a ficar várias matérias atrasado e aí eu vou chegar no dilema no dia da prova. Como é que eu posso cobrar uma coisa da biologia que eu não dei para vocês? Tá? Eu cobro da biologia e não cobro de vocês. Lembra do sistema de entrada lá? Que é cada um que entra é sorteado. Eu basicamente indico uma prova lá ao acaso para você fazer, porque está tudo junto num pacote, todo mundo com a mesma matéria. Se por acaso ficar diferente as duas turmas, eu não posso fazer isso, aí já complica demais. Tá? Então, para a gente procurar acabar com esse problema, terça-feira à noite, a partir das 6 horas aqui, para a gente fazer a nossa prova, a gente fazer a nossa aula, tá? Ok? Combinado? Bem, então eu estava contando para vocês sobre experimentos, dizendo para vocês que todo experimento tem que ter reprodutividade, tem que ter controle positivo e negativo, ou negativo, né? Tem que ter réplicas, tem que ter as condições constantes, exceto aquela que você vai alterar. Está escrito aqui, não é? Então agora eu quero contar para vocês um experimento específico, para vocês entenderem como rolam as coisas. Bem, o que eu vou falar nesse experimento? E vou cobrar na prova, tá? O que eu vou falar nesse experimento? O que eu quero testar nesse experimento? Quero testar uma coisa que eu já expliquei hoje. O espermatozoide, na zona pelúcida, se liga ao ZP3. Não é assim que funciona? Vocês já sabem. Está no livro. Mas como se chegou a essa informação no livro?
através de um experimento como esse aqui, tá? Então o que eu faço nesse experimento? Eu vou manter tudo constante. Então, ó, eu vou usar em cada plaquinha 100 ml de esperma, 100 microlitros de esperma, desculpa, nem 1 ml, né? 100 microlitros de esperma. Vou usar 20 folículos, tudo bem? Então, ó, repete, 100 microlitros, 100 microlitros, 100 microlitros, 100 microlitros e assim por diante, tá? 20 folículos, 20, 20, 20, 20, tudo bem? É isso que eu vou usar. Essas são as condições constantes. Além disso, vai ter uma placa no mesmo tamanho, vai estar na mesma temperatura, numa estufa com a mesma quantidade de CO2, vai ter o mesmo meio de cultura, com o mesmo pH, tá vendo? Eu estou mantendo tudo constante. A única coisa que eu vou variar no tratamento experimental é isso aqui, ó. No grupo de experimentos 2, eu vou colocar ZP1. No grupo de experimentos 3, eu vou colocar ZP2. No grupo de experimentos 4, eu vou colocar ZP3. Como assim, Gé? Como eu consigo colocar esses componentes da zona pelúcida isolados? Eu pego zona pelúcidas que tenham sido folículos ovocitados que tenham sido doados para mim, faço um tratamento e separo o ZP1 do ZP2 e do ZP3. Separo os diferentes componentes da zona pelúcida. Isolo esses componentes e posso usar. Qual que é a ideia? Eu vou pegar, então, olha aqui, ó, mostrar aqui para vocês. Numa placa, eu vou colocar os espermatozoides SPZ, tá? E vou colocar os folículos, naquela quantidade que eu contei para vocês. Além disso, eu vou colocar em um grupo de placas, vou adicionar o ZP1 em quantidades crescentes, ou seja, 2 microlitros, tá? Eu faço 10 repetições assim. 100 microlitros de esperma, 20 folículos e 2 microlitros de ZP1. Faço isso 10 vezes em 10 placas. Em outras 10 placas, eu ponho ZP1, só que ao invés de pôr 2, eu ponho 4 microlitros. Em outras 10 placas, ao invés de pôr 4, eu ponho 6, concentrações crescentes. Faço a mesma coisa em outro grupo com ZP2 e outro grupo com ZP3. Qual que é a intenção? Deixa eu explicar para vocês esse funcionamento. Funciona assim. O espermatozoide, ele tende a se ligar ao ZP3, a gente sabe disso, que está na zona pelúcida. Então essa seria a nossa zona pelúcida. E aqui o ovócito 2. Tudo bem? O ovócito 2. Então o espermatozoide se liga a esse ZP3. Já aprendemos isso hoje. Só que se eu coloco no meio de cultura um montão de ZP3, o que esse espermatozoide faz? Se liga a esse ZP3 que está no meio de cultura, ou seja, entre aspas, se liga ao ZP3 errado. Ele deveria se ligar ao ZP3 certo, que é o ZP3 que está na zona pelúcida. Como ele se ligou a esse ZP3 que eu adicionei no meio de cultura, ele não consegue se ligar ao ZP3 da zona pelúcida. E assim eu inibo a ligação do espermatozoide. Concorda comigo? Entenderam o princípio então? Então quanto mais ZP3 eu colocar, mais inibidos os espermatozoides vão ficar e menos ligação eu vou ter. Ok? Tudo bem? Tá? Mas eu já estou contando, já estou dando um spoiler do filme, concorda? Por quê? Vocês já sabem disso, a gente já sabe disso. Mas, quando o cara fez o experimento, ele não sabia. Então, por isso, ele usou também ZP1, ZP2 e além do ZP3. Tá? Bem, vamos dar uma olhada no resultado do experimento que o cara obteve. Presta atenção. Todo o resultado é dado de forma gráfica. Gráficos são extremamente importantes, assim como estatística, assim como matemática. Então, quem entende de estatística, quem entende de matemática, quem é capaz de ver um gráfico, analisar um gráfico, é um cara que se dá bem. Mais oportunidades no futuro ele vai ter. Por exemplo, você faz nutrição. Você tem possibilidade de fazer um mestrado, ou de ir trabalhar no mercado de trabalho aí, tudo bem. Mas,
Quem vai fazer o mestrado é aquele cara que conhece um pouco de estatística, que já trabalhou no laboratório, aquele cara que tem, aquela pessoa que tem esse conhecimento. Então, quando você tem esse conhecimento, você abre novas portas para você. Então tem que ter esse conhecimento. Vai te permitir no futuro, não quero fazer mestrado, quero trabalhar. Legal. Não, eu quero fazer mestrado, tá vendo? Então, posso fazer. Então você tem que ter um conhecimento. E aí, a gente tem que entender que gráficos são coisas bacanas, fazem bem para a gente. No gráfico, a gente consegue entender melhor uma situação que é complexa, como esse experimento que eu contei para vocês. Então, repara, o que eu tenho aqui, no gráfico? No X, equivalentes ou componentes da zona pelúcida. É a mesma coisa. Em concentrações crescentes, está vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Microlitros, tá bom? Microlitros. É aqueles que eu estou adicionando, não é? Eu contei para vocês que eu ia adicionar. E aqui, a porcentagem de ligação do espermatozoide com a zona pelúcida. 25, 50, 75 e 100%. 100% é todos os espermatozoides se ligaram. Concorda comigo? Tá? Quando eu usei ZP1, olha aqui, e ZP2, essas duas curvas de cima, a ligação foi praticamente total. Por que ela foi total? Porque o espermatozoide não se liga a ZP1 ou ZP2. Isso nós sabemos. Mas quando o cara fez o experimento, ele não sabia. Então, quando ele fez e observou que não alterou a ligação, é porque o espermatozoide, conclusão dele, o espermatozoide não se liga a ZP1 nem ZP2. Ou seja, eles não são necessários para a ligação do espermatozoide. Concorda? Quando ele fez com o ZP3, imediatamente foi caindo. Olha aqui, Ou seja, o espermatozoide se liga a ZP3. Querem ver? Quando ele pôs 1 microlitro, olha a queda. 75%. Quando ele pôs 7 microlitros, olha a queda. Em torno de 15%. Desculpa, a queda em torno de 85%. E a ligação? Em torno de 15%. Tá vendo? Então, quando ele usou 1 microlitro de ZP3 no meio de cultura, ele conseguiu ter uma ligação de 75%. Ou seja, teve uma diminuição daqui para cá de 25%. Ele inibiu 25% a ligação. Não é verdade? Só usando 1 microlitro no meio de cultura. Quando ele foi aumentando a quantidade de ZP3, os microlitros adicionados de ZP3, até chegar em 7 microlitros, olha o tamanho da queda. Só 15% se ligaram dos espermatozoides. Ou seja, em cada 100, só 15 se ligaram. Os outros 85 estavam inibidos. Então ele teve daqui para cá uma inibição de 85%. Não é verdade? Entenderam? Então, qual que é a segunda observação? Que o espermatozoide se liga ao ZP3. A primeira foi essa, né? O espermatozoide não se liga a ZP1 nem ZP2. Tudo bem? Tranquilo? Agora, tem uma outra curva. Está vendo um quinto item do experimento aqui? Nesse quinto experimento eu usei 100 microlitros de esperma, 20 folículos, mais ZP3 sem carboidrato. Por que isso? ZP3 é uma glicoproteína, ou seja, você tem uma parte proteica, representada por esse pezinho, e uma parte de carboidrato, representada por essa, por essa bolinha. Tudo bem? Tá? O que o cara pensou? E aí a gente entende o raciocínio do cara. Ele pensou o seguinte: ora, eu usei ZP3 e consegui bloquear a ligação de espermatozoides. Em consequência, eu consigo bloquear a fecundação. Eu posso criar um anticoncepcional. Por exemplo, eu chego, dou Batamides, um anticoncepcional baseado em ZP3. Ela toma só ZP3. Ao invés dela usar
anticoncepcional hormonal, que é importante, é muito efetivo, mas tem seus efeitos colaterais, eu administro para ela ZP3 e ela não vai engravidar. Legal, né? Poderia funcionar. Só que nós temos um problema. ZP3 é uma glicoproteína. Tem uma parte proteica e uma parte carboidrato. Você fazê-la certinho assim é muito difícil. Mas se você fizer diferente, fizer só a parte proteica, é fácil. Porque você pega, faz uma clonagem, põe numa bactéria, numa levedura, e elas produzem a parte proteica em grande quantidade. O que ele pensou? É uma glicoproteína, mas a parte funcional dela deve ser a parte proteica, como acontece quase sempre. Então, se eu clonar a parte proteica, eu consigo fazer esse anticoncepcional de glicoproteína, de ZP3. Legal, né? Mas ele precisava testar isso. Então, o que ele fez? Ele pegou o ZP3 inteiro e fez uma digestão para eliminar a parte de carboidrato. E colocou só a parte proteica, para ver o que acontecia. Quando ele colocou o ZP3 sem carboidrato, olha ele aqui, ó. Teve uma queda? Teve. Vamos pegar um de 7 aqui. Reduziu quanto? 75%. Reduziu 25%, ou seja, teve uma porcentagem de ligação de 75%. Olha a diferença, hein? Grande, não é isso? Grande. Por quê? Porque na realidade, só a parte proteica do ZP3 não é suficiente para fazer esse bloqueio. Não é tão efetivo assim. Portanto, você precisa, para ligação, a estrutura completa, ou seja, a parte proteica mais a parte de carboidrato. Por isso, vamos abandonar a história de tentar fazer um anticoncepcional com ZP3, porque ele não é tão efetivo assim, entenderam? Tá? Entenderam o motivo então? Então, quando você tem essa diferença aqui, qual que é a terceira conclusão que eu tiro? O ZP3 sem carboidrato não funciona tão bem assim. Concorda comigo? Não é tão eficiente. Tá? Por quê? Porque você precisa da molécula inteira para o espermatozoide se ligar. Legal, né? Então, tá vendo um tanto de coisa que a gente consegue tirar do experimento? E tem uma outra coisa que a gente consegue tirar. Tá vendo o ponto zero aqui, ó? O que é esse ponto zero? Esse ponto zero é o controle positivo do experimento. O que eu tenho no ponto zero? Vou pegar da curva do ZP1. Quanto de ZP1? Zero. Vou pegar da curva de ZP2. Quanto de ZP2? Zero. Vou pegar o ZP3. Quanto de ZP3? Zero. Se eu tenho zero, eu tenho o quê? Só o esperma mais os folículos. Quando acontece isso, vai ter ligação. Então, esse ponto é o meu controle positivo do experimento. Tá vendo? Tá? Ele é o controle positivo do experimento, dizendo que se eu tiro os componentes, tem obrigatoriamente total de ligação. Entenderam? Tá? Viram o tanto de coisa que a gente consegue tirar de um gráfico? Por isso é tão importante a gente gostar dos gráficos. E repararam numa outra coisa? Como as coisas funcionam? Como o negócio chega para a gente mastigado no livro, mas por trás de cada coisa, cada informação que tem no livro, tem um monte de experimentos que foram feitos, tá? E que muitas vezes você faz um experimento, tem um resultado, o outro cara faz o experimento, tem um resultado diferente, e é a soma de erros e acertos desse total de experimentos é que vai levar no final das contas a teoria. Tudo bem? E que essa teoria pode se alterar e vai se alterar ao longo do tempo. Entenderam então como é que funciona? Tá? Vou apagar, hein? Sem fazer cerimônia, vocês sabem que é para tirando foto do quadro quem se interessar nisso. Eu preciso desse quadro limpo aqui para a gente, sem bagunça, para começar a falar dos outros assuntos. Bem, falei do tal do experimento, agora nós vamos falar
sobre a continuação do processo de fecundação. Então, vê bem, vou pegar aqui uns modelos, já vou tirando esses modelos, a gente vai colocando para lá, tá? E esses modelos eu vou usar, já vou colocar na caixa para já ficar guardados depois, tá bom? Vou pegar aqui e vou pegar esse de cá. Pronto, tá? Vem aqui, ó, vê bem. O que é que eu tenho nesse primeiro modelo? É um modelo que vai indicar para mim a estrutura que eu tenho nesse momento. Então, do lado de fora, o que eu vou ter? As células da corona radiata, aqui indicadas em azul, tá vendo? Não é muito correto esse modelo aqui, porque na realidade uma célula está distante da outra, tá? Mas aqui foi o jeito mais fácil que a gente conseguiu de mostrar para vocês essas células. Tem muita matriz extracelular entre uma e outra, é isso que eu quero dizer, tá? Embaixo você tem o que? A zona pelúcida, aqui indicado em vermelho. Entre a zona pelúcida e o ovócito 2, o gameta feminino, você tem um espaço, que a gente chama de espaço perivitelino, tá vendo? Que é um espaço virtual, ou seja, eles ficam encostados um no outro, então o espaço não existe, porque a membrana plasmática do ovócito 2 está encostado na zona pelúcida. Mas esse espaço, como ele está ali, você pode entrar um espermatozoide e ficar aqui dentro, tá? Espaço perivitelino. No espaço perivitelino já está presente o que? O polócito 1, está aqui, ó. O polócito 1 está presente, tá? Bem, o que eu vejo agora? O polócito 1, que é uma célula, e uma célula gigante, que é o ovócito 2, aqui indicado em amarelo. Vamos olhar dentro do ovócito 2. Eu tenho uma figura mitótica, uma metáfase 2. Lembra? O ovócito 2 parado é metáfase 2, é o gameta feminino. E do lado de fora, um bando de bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes estão perto da membrana plasmática do ovócito 2. E elas são chamadas de grânulos corticais. O que seriam essas bolinhas? Lisossomos, tá? Especiais, que tem a ver com o processo de fecundação. Tudo bem? Grânulos corticais com uma figura de metáfase 2. Tá? Ok? Do lado de fora, o polócito. É isso que a gente vê. Agora, os espermatozoides fizeram o quê? Atravessaram a corona radiata, batendo a cauda com força. Se ligaram à zona pelúcida, ao ZP3. Depois que se ligam ao ZP3, eles liberam o conteúdo do acrossomo. É o que a gente chama reação acrossômica, que eu já mostrei mais cedo, né? Olha lá, ó. Libera o conteúdo do acrossomo, das enzimas, né? E faz um buraco na zona pelúcida. Os espermatozoides então atravessam e ficam nessa região que está de azul aqui, que é o espaço perivitelino, que é aquela que eu mostrei para vocês ali, né? Tudo bem? No outro modelo. Os espermatozoides vão ficar por ali, nadando para lá e para cá, até conseguirem encontrar essas coisinhas cinza que estão aqui. O que é isso? É uma representação de um receptor que está na membrana plasmática. Olha a membrana plasmática do ovócito 2. Então aqui para baixo seria o citoplasma do ovócito 2 e aqui um pedacinho da membrana plasmática dele com o receptor. Quando o espermatozoide consegue se ligar a esse receptor, tem início o processo de fecundação. O que vai acontecer nessa fecundação propriamente dita? Bem, primeiro, os espermatozoides que estão no espaço perivitelino, um deles vai se ligar à membrana plasmática do ovócito 2, com aquele ligante cinza que eu mostrei para vocês. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai penetrar dentro desse ovócito 2. O que penetra lá dentro? Tudo, exceto a membrana plasmática do próprio espermatozoide que fica de fora. Então, eu tenho isso para mostrar para vocês em outro modelo. Olha aqui, ó. Vou pegar esse modelinho para a gente seguir. Vejam bem. Compara um com o outro. Olha aqui, ó.
um montão de células da corona radiata. Aqui bem menos. Por quê? Porque as células da corona radiata, eu já falei aqui, elas vão sendo perdidas aos poucos, ao longo da tuba, já que elas estão pouco unidas, pouco aderidas. A matriz extracelular é uma geleinha que vai sendo perdida. Pronto. Zona pelúcida de vermelho. Lá dentro. Ah, aqui fora eu já tenho uma coisa interessante. Olha o espermatozoide aqui, ó, furando, tá vendo? Furando o quê? A zona pelúcida. Será que ele está furando mesmo? Olha ele aqui dentro, a cabeça dele entrando, tá vendo? Ó? Cabecinha dele entrando. E no espaço perivitelino, eu já tenho mais 3 espermatozoides lá, tá vendo? Girando para lá e para cá. Eles estão girando para tentar fazer o que esse espermatozoide aqui já conseguiu, ó. Olha, ele se ligou à membrana plasmática do ovócito 2, abriu e jogou o conteúdo dele lá dentro. Olha lá, esse conteúdo entrou tudo, exceto a membrana plasmática dele que ficou de fora. Todo esse conteúdo que entrou vai ser destruído, exceto o núcleo do espermatozoide. Esse núcleo do espermatozoide só tem metade dos cromossomos. Então ele é chamado de pronúcleo masculino. Tá? Ok? Tudo bem? Bem, então penetrou lá dentro. Tá? Agora, assim que penetra, acontece uma outra coisa, que a gente chama bloqueio da polispermia, tá vendo? Escrito aqui embaixo. O que seria esse bloqueio da polispermia? O bloqueio da polispermia são alterações que acontecem no ovócito 2 para evitar a entrada de mais de um espermatozoide. Por quê? Porque se entrar mais de um espermatozoide, não dá para continuar com a gravidez. Então, aquele ovócito 2 que receber, ao invés de um núcleo só de um espermatozoide, um pronúcleo só, ele receber pronúcleo de mais de um espermatozoide, ele vai fazer o quê? Vai se suicidar. E suicídio de célula a gente chama como apoptose. Então, para evitar tentar gastar energia numa gravidez que não vai funcionar, já que ao invés de você ter 2 genomas ali, né, de você ter duas ploidias, você ter 3 triploide, por exemplo, que uma coisa que não vai para frente, ele, para evitar esse tipo de coisa, ele se mata. E essa morte a gente chama de apoptose. Tá? Para evitar que aconteça a entrada de mais de um espermatozoide, então, existe o tal do bloqueio da polispermia. Esse bloqueio da polispermia, na realidade, são 2. O primeiro é o bloqueio rápido. Ele é rápido, mas tem uma curta duração. Tá? Ele dura mais ou menos de 1 a 2 minutos. Tá? O que esse bloqueio rápido faz? Entra, a partir do local onde entrou o espermatozoide, começa a entrar cálcio para dentro do ovócito 2. Esse cálcio vai alterar a polaridade da membrana. E ao alterar a polaridade da membrana, aqueles ligantes que estão lá para o espermatozoide se ligar, ficam escondidos. E aí, nenhum outro espermatozoide consegue se ligar à membrana plasmática do ovócito 2. Resultado, não vai ter mais fecundação. Tá? Só que tem um problema. Esse bloqueio não pode continuar. Porque quando você despolariza a membrana, alterando essa polaridade, você altera reações bioquímicas que acontecem na membrana plasmática. E aí não pode continuar por muito tempo. Por isso, o bloqueio rápido da polispermia só pode durar 1 a 2 minutos. Tá? Ele é tempo suficiente para acontecer o bloqueio lento. O bloqueio lento é chamado também de reação de zona, porque vai alterar a zona pelúcida, ou de reação cortical, que envolve a liberação desses lisossomos que estão aqui, ó. Olha lá, os grânulos corticais.
Reação cortical, porque envolve os grânulos corticais. Repararam numa coisa interessante desse modelo para esse de cá? Olha aqui, ó. Nós não temos mais grânulos corticais. Foram perdidos. Tá? Por que foram perdidos? Porque eles foram liberados e agiram na zona pelúcida. Isso então é o bloqueio lento da polispermia, reação de zona ou reação cortical. Lembram da estrutura da zona pelúcida? Já mostrei esse modelo mais cedo. Era o quê? ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ZP2. Dímeros, filamentos, né? Em 3 dimensões, interligados por ZP1. Olha o espermatozoide ligado com ZP3 aqui, ó. Tá vendo? Com vermelhinho. Nessa malha, que é a zona pelúcida. Quando aconteceu a liberação do conteúdo dos grânulos corticais, olha como ficou a zona pelúcida, gente, ó. Olha aqui. Ó. ZP3, ZP1, ZP3, ZP1, ZP3, ZP1. Resultado. Aquela ligação de ZP3 com ZP2 acabou. Cadê o ZP2? Fez grumos. Essa alteração na conformação impede a entrada dos espermatozoides. E aí não vai acontecer nenhuma outra fecundação mais. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Rogério, mas se por acaso entrarem 2 espermatozoides ao mesmo tempo, a fecundação não segue para frente. Tá? Tem apoptose. Certo? E aí você vai falar, mas aí a mulher sabe? Não, não sabe. Isso está muito no começo, ela não consegue saber. Tá? Mais para frente um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar para você sobre abortos, tá? E a gente vai relembrar de novo esse assunto. Tudo bem? Então, se entrar mais de 2 espermatozoides, o processo para, tá? O bloqueio da polispermia, tanto rápido quanto lento, serve para evitar a ocorrência desse processo, ou seja, a entrada de mais de um espermatozoide, tá? Quando deu tudo certo, entrou um núcleo só, o ovócito 2 foi ativado. O que faz um ovócito 2 ativado? Ele faz o bloqueio da polispermia, o rápido e o lento. 2, esse ovócito 2 termina a meiose 2. E quando ele termina a meiose 2, ele gera o quê? O polócito 2 e o óvulo. Não é verdade? Tá? Outra coisa, ele tem energia para ele fazer o processo que vem a seguir, que é a tal da clivagem. Tá? Tudo bem? Que é o último assunto da aula de hoje. Então, o ovócito 2 termina a meiose 2, tá? Sofrendo alterações na zona pelúcida, são os bloqueios que eu já falei agora, e produzindo o polócito 2. Além do polócito 2, é produzido também o óvulo. Tá? Bem, agora eu preciso fazer um outro pit stop aqui. Explicar para vocês uma coisa. Eu sempre vou falando aqui, tal, e às vezes eu não percebo que há uma dificuldade básica que as pessoas têm. Aí essa semana um aluno da biologia me perguntou e eu resolvi contar uma coisa que às vezes não está claro na cabeça do aluno e que para mim fica muito claro. O que é embrião? Embrião é o bebê na barriga da mãe, não é? E o feto é o bebê na barriga da mãe. Tem diferença entre embrião e feto? Tem. Do primeiro dia até a 8ª semana é embrião. Da 8ª à 38ª semana é feto. Tá? Tudo bem? Se você quiser falar embrião e feto juntos, você usa a palavra concepto. Concepto é o nome que se dá ao bebê quando ele está dentro da barriga da mãe, tudo bem? Bem, embrião. O embrião passa por fases. Ele se forma então, começa a se formar depois da fecundação, não é? Zigoto é embrião? É. Óvulo é embrião? É. Então o embrião começa no óvulo. Então é óvulo, zigoto. Depois do zigoto vem o quê? Clivagem. Clivagem é uma fase do embrião. Depois da clivagem,
Blástula, outra fase do embrião. Depois da blástula, embrião bilaminar, outra fase, e assim sucessivamente. Tá vendo? Tá? Então o que eu estou falando são fases. Depois que teve a fecundação, começa a contar o tempo. Tá? Começa a contar o tempo. E aí começa a contar o tempo da gravidez. Tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Sim? Entenderam? Tá? Bem, agora eu vou continuar o nosso assunto então, dizendo para vocês que formou o óvulo. Vamos dar uma olhada nos modelos aqui. Pegar os 3 modelos agora de uma vez, tá bom? Para a gente matar até ali embaixo. Olha aqui. Mais um modelo. Nesse modelo, já diminuíram mais um pouco o número de células da corona radiata, que foram se perdendo. Bem, abri, zona pelúcida. Olha, aqui eu já tenho lá no espaço perivitelino uma coisa diferente. 2 polócitos, polócito 1 e o polócito 2. Lembra? Eles têm a mesma haploidia, mas concentrações de DNA diferentes. Isso aqui tem metade, o polócito 2 tem metade do polócito 1. Então, já terminou a meiose lá. Formou o polócito 2 e lá dentro o quê? O óvulo. O que é o óvulo? Uma célula com 2 pronúcleos. Um que veio do espermatozoide e um que veio do gameta feminino, do ovócito 2. Tá vendo? O que esse óvulo é? Esse óvulo é uma célula, uma fase do embrião de curta duração, que dura entre 12 e 24 horas só. Então, apesar de ser tão famoso, o óvulo dura muito pouco tempo. Por quê? Porque imediatamente depois do óvulo, você vai ter a formação do zigoto. Para formar o zigoto, você vai ter que ter a união dos 2 pronúcleos, do masculino e do feminino. Essa união dos 2 pronúcleos a gente chama de singamia ou cariogamia. Gamia é de gameta. Sim quer dizer aproximação dos gametas. Gamia, gametas. Cário, núcleo, aproximação dos núcleos dos gametas. Tá vendo? Então, se eu olhar de novo, ó, mais um modelinho. Menos células ainda da corona radiata, zona pelúcida mais exposta, espaço perivitelino aqui, com os 2 polócitos, olha aí, 1 e 2. Lá dentro, olha, os 2 pronúcleos se unindo. Eu agora indiquei os cromossomos de um pronúcleo de branco e do outro pronúcleo de lilás, para ficar mais fácil da gente entender o que vai vir para frente. Tudo bem? Então eles estão se unindo. Esse aqui, então, esse processo é a singamia ou cariogamia. Logo depois que eu uni os 2 pronúcleos, nesse processo de união, eu deixei de ter óvulo e formei o zigoto. Tá? Zigoto também dura muito pouco tempo. Também entre 12 e 24 horas. Tá? Muito pouco tempo em comparação com o tempo que a gente gasta na gravidez, não é? Tá? Agora, quando chega no zigoto, acontece uma coisa bem interessante logo que se forma o zigoto. Um processo que a gente chama de anfimixia, um pareamento de homólogos. Bem, só relembrando o que são os tais dos homólogos. Eu tenho 23 pares de cromossomos, não é? Cada um desses cromossomos, eu recebi, cada representante do par, eu recebi, em cada par eu recebi representante que veio da minha mãe, representante que veio do meu pai. Lembram disso? Então, eu tenho 2 cromossomos 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 e assim por diante. Vamos pensar no 15. No cromossomo 15, eu tenho os genes para a cor de olhos. Então, eu posso, por exemplo, ter recebido um 15 da minha mãe com cor de olhos azuis e do meu pai um 15 com cor de olhos castanhos. Lembram disso? Então, o que são os homólogos? Cromossomos que têm a mesma estrutura, mas que podem ter no mesmo local, que a gente chama de locus, genes diferentes, alelos diferentes, tá? Variantes gênicas que a gente chama de alelos diferentes. Bem, o que acontece? O pareamento dos homólogos sempre, exceto numa ocasião, acontece antes de meiose.
Só que a única exceção é essa. Antes da gente ter o processo de clivagem, você vai ter um pareamento de homólogos. Olha aqui, ó, um pareamento de homólogos. Lembra do lilás com o branquinho? Olha, eles estão se pareando. O que o organismo está fazendo? O que esse bebê em formação está fazendo? Ao parear os homólogos, ele está procurando por defeito. Que defeitos seriam esses? Por exemplo, um cromossomo a mais. Por exemplo, um cromossomo a menos. Por exemplo, um cromossomo com um pedaço a mais ou com um pedaço a menos. Todos esses casos são casos para você parar a gravidez nesse ponto, ter uma apoptose. Tudo bem? Claro que não funciona sempre, gente. Lembra da trissomia do 21, síndrome de Down? O que o cara tem? Ele tem um cromossomo 21 a mais, ou seja, um cromossomo que não vai se parear. Nesses casos, por um motivo que a gente não sabe bem, o organismo falha em parar a gravidez nesse ponto. E a gravidez continua. A história é até mais complexa que essa. Olha que interessante. Para cada caso de síndrome de Down que a gente tem, você tem milhares de casos de síndrome de Down que foram evitados. Então, é só de vez em quando que o organismo falha e deixa passar, tá? Que o bebê em gestação consegue continuar a sua gestação, apesar de ter um cromossomo a mais, nesse caso o 21. Aí eu estava contando para vocês que eu ia falar nesse momento sobre o processo de aborto espontâneo. Normalmente os abortos acontecem até o 3º mês. 90% dos abortos ocorrem até o 3º mês. Então não é nada de espantar se a menina perder o bebê até o final do 3º trimestre, tá? Por que ela pode perder o bebê? Porque o bebê está com malformação, porque o corpo dela está rejeitando aquele bebê de alguma coisa, por alguma coisa, né? Ou por outras razões que muitas vezes a gente não consegue nem distinguir. Tudo bem? Imagina uma menina que perdeu nesse ponto. Quantos dias a gente tem? Vamos contar? Fazer um cálculo aqui. A menina menstruou no dia 1. Ovocitou no dia 14. Tá? 2 semanas depois. Com mais 2 semanas ela ia menstruar de novo. No dia 14, para o dia 15, ela engravidou. Você conta mais 2 dias aí, teve esse problema. Na anfimixia. Você perdeu o bebê ali. Sua menstruação, no próximo dia 28, dia 29, dia 1º do próximo ciclo, né? Não vai ser alterada, vai acontecer normalmente. Aí você vai falar, mas vai sair essa estrutura, eu vou ver. Sabe o tamanho dessa estrutura? Ela é menor que um grãozinho de areia. Então vai sair no fluxo menstrual, você não vai nem reparar que saiu. Não é verdade? Tá? Não dá para saber. O bebê nessas primeiras semanas é muito pequeno. Um pouco maior do que isso, menor que um grão de arroz. Imagina no seu fluxo menstrual, se sair um grãozinho de arroz ali. Tá? Não na forma de um grão de arroz, não na forma de uma bolinha. É uma bolinha, mas é tão pequeno e misturado naquela bagunça ali, que você nem consegue distinguir o que é. Então muitas vezes a menina fica grávida e perde ali nas primeiras semanas. O que vai acontecer se a menina, por exemplo, perder aí na 4ª semana, dentro do 1º mês? Porque se a maioria dos abortos acontece até o 3º mês, a maioria acontece na realidade no 1º mês. Então pensa que a menina perdeu no 1º mês, vamos lá. Menstruou no dia 1º, ovocitou no dia 14, engravidou no dia 15, conta 2 semanas. Aí você esperaria a próxima menstruação, que não veio. Conta mais 2 semanas, o bebê está com mês. Tá? E você está no meio do outro ciclo, com um atraso já de menstruação. Resultado, morreu o bebê. O bebê morreu, você não viu. Qual que é o tamanho desse bebê? Ele é menor que um grão de arroz. Resultado, você não consegue ver. A sua próxima menstruação vem normal e você perdeu o bebê e nem soube que perdeu, tá vendo? Então, muitas vezes acontece isso e a menina nem fica sabendo. É claro que quando o bebê fica maior, dá para você saber, tá? Um bebê, por exemplo, de 4 meses é isso aqui, ó.
Então dá para você, quando você vai abortar esse bebê, sai uma criança dali, sai um bebê em formação, você consegue ver as estruturas dele, tudo bem? Mas nesse começo, passa, na maioria dos casos, desapercebido. Entenderam então o que eu estou falando? Tá? Tudo bem? Bem, então, singamia. Depois, anfimixia. Zigoto. Depois do zigoto, vai vir uma fase que a gente chama clivagens ou segmentação. A primeira coisa que eu preciso contar para vocês é que a clivagem ou segmentação é um processo chamado mitose simplificada. Vamos entender um organismo, vamos pensar aqui numa célula que tem um ciclo de vida de 24 horas, tá bom? Se eu pegar essa célula, ela vai levar em torno de 22 horas na intérfase. Lembra da intérfase? A intérfase tem G1, S e G2. Dessas 22 horas, a maioria do tempo, inclusive, é entre G1 e G2. O S, ele é de curta duração. E a cariocinese propriamente dita, a cario mais a citocinese, ou seja, prófase, metáfase, anáfase, telófase aqui na cariocinese, né? Mas a divisão do citoplasma na citocinese vão durar só 2 horas. Só esse tempo aqui. Vamos pensar no nosso zigoto, que é uma célula gigante, cheia de reservas nutritivas, cheia de organelas, para dar para as células que vão vir no futuro. Tá? Então, se ela tem essas reservas, concordam comigo que ela não vai precisar nem de G1, nem de G2, tá? Já que ela já está do tamanho para poder se dividir, então tudo bem. Outra coisa importante, uma célula de divisão, como é que ela funciona? A célula de divisão é assim, pegar uma célula normal, o núcleo para cada tipo celular é padrão, ele vai de 10 a 20% do volume da célula. Vamos pegar um núcleo de 10%. Essa célula, então, 90% citoplasma, 10% núcleo. Ela vai se dividir, ela tem que entrar em G1 e depois em G2. Ela vai crescendo. Quem que cresce? Só o citoplasma. Então, era 90 por 10, né? Daqui a pouco ficou o quê? 92 por 8. O núcleo, como não cresceu, passou a representar só 8% daquele tamanho da célula, do volume da célula. Daqui a pouco ficou 95 por 5. E assim vai diminuindo, porque a célula está crescendo. Vai chegar no momento em que vai ser disparada a informação. Pode se dividir, porque você já está de um tamanho suficiente para gerar 2 células. E aí a célula entra em mitose. É assim que funciona. Nesse caso, que a célula é muito grande, é uma célula gigante, essa informação é disparada o tempo inteiro, já que você não precisa crescer. Tá? Então, a clivagem, o que quer dizer clivar? Partir. Então, o que é segmentar? Segmentação. Clivagem ou segmentação? Clivar é partir. Segmentar é partir também. Então, o que essa célula vai fazer? Ela vai só se partir rapidamente. Tá? Vai ter várias divisões rápidas, já que ela não precisa nem do G1, nem do G2. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Pode chamar de mórula? Não, mórula é uma etapa específica desse processo de clivagem. A gente vai falar daqui a pouco, tá? Daqui a pouco não, né? Outro dia, tá bom? Eu vou só juntar os modelos aqui para a gente continuar na tal da clivagem. Deixa eu só organizar minha baguncinha aqui. A gente pode até, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Isso, são 5 para as 11 no meu aqui, é isso, né? Mais ou menos? Eu vou vamos dar um intervalo de 5 minutinhos até as 11. Aí vocês podem tomar uma água, eu também vou tomar minha água, para a gente tratar só da clivagem aqui, tá bom? Vou desligar e daqui a pouco a gente recomeça.